Fala galera, beleza com vocês? Galera do oitavo ano, aqui é o professor Jefferson novamente. Hoje em Estudos Amazônicos a gente vai trabalhar um pouquinho mais aí sobre a guerrilha do Araguaia, né? O professor Helder começou na semana passada e hoje eu vou dar um reforço para vocês aí. E lá no final nós temos umas 3 questõezinhas básicas para vocês resolverem pra gente aí. Tudo bem? Bora lá começar então? Então vamos lá galera. Então, como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar aqui a chamada guerrilha do Araguaia, que basicamente foi de 1967 até 1975. Uma guerrilha armada aqui na nossa região amazônica, no contexto da ditadura militar no Brasil, tá? Vamos lá começar? Então, pessoal, veja bem, o que foi essa guerrilha armada? Aliás, essa guerrilha do Araguaia, perdão. Veja bem, foi um movimento de luta armada, agora sim, né? Na região do Araguaia, né? Próximo ao rio Araguaia. Que região é essa, professor? É a região que a gente chama de Bico do Papagaio. Vocês vão entender por que o nome dessa região é chamada de Bico do Papagaio e por que região do Araguaia, tá bom? Olha, foi uma região de divisa entre o Pará, aqui eu coloquei o Tocantins, mas na época ainda fazia parte de Goiás, tá bom? Depois que se dividiu aí em Tocantins e Goiás. E o Maranhão. Essa região bem aqui, pessoal, olha só, região do Bico do Papagaio, por quê? Por conta desse mapa aqui, ó, esse desenho que se faz no mapa, essa região de divisa, próximo, olha aqui, ó, ao rio Araguaia. Por isso ficou conhecida como Guerrilha do Araguaia, tá bom? Nessa região, galera, militantes de esquerda aí se embrenharam na mata e se organizaram para derrubar o poder nessa época, tá? Olha aí, ó. Contrário ao regime militar, esse é um ponto importante nesse conteúdo, a Guerrilha do Araguaia foi um movimento, foi uma guerrilha contra que combatia, vamos dizer assim, a ditadura militar no Brasil nessa época, tá? E por conta deles serem movimentos de esquerda, tá? Eles pegaram inspiração em movimentos revolucionários comunistas que estavam acontecendo aí nesse momento, como em China, a Revolução Chinesa, lá de Mao Tse-tung, onde transformou a China em um país comunista, e aqui na América, em Cuba, lá na Revolução Cubana, que vocês vão ver a história lá na frente, tá bom? Também movimento de esquerda, ok? Olha, então, galera, essa guerrilha do Araguaia é um tema assim muito polêmico, muitas das vezes. É um tema que quase não é falado assim nas escolas. Por quê? Porque foi uma luta direta entre os guerrilheiros e os militares, tá? Então, por muito tempo, os militares nessa época eles acabavam ocultando o que estava acontecendo nessa região, tá bom? Mas o que a gente tem que entender? Que aqui houve muitas operações, mas as principais ofensivas militares que levaram ao desmantelo aí, né, ao desmonte desse movimento, foi a Operação Papagaio, a Operação Sucuri e a última, que acabou dizimando aí esse movimento, a Operação Marajoara, que a gente vai ver lá na frente, tá bom? Quem participou, né? Quem foi justamente os envolvidos, quem foram os envolvidos aí, além dos militares, tá? Quem eram os militantes nesse caso aqui, pessoal? Militantes do PCdoB e do PCB, Partido Comunista Brasileiro, e o Partido Comunista do Brasil, que antes era apenas um partido, né? O PCB, mas depois eles se desmembraram, mas mesmo assim ainda tinham as mesmas ideologias, tá bom? Próximo. Estudantes universitários se envolveram na causa, abraçaram a causa aí do movimento guerrilheiro, tá? Dessa época. Profissionais liberais, contrários à ditadura. Ribeirinhos. Camponeses locais. O que quer dizer? Que esses líderes aqui acabaram convencendo muitos ribeirinhos, muitos camponeses a também integrarem as forças dos guerrilheiros aqui, tá bom? Lá na região do Araguaia. E aí, galera, quando se fala em líderes, né, quem eram os cabeças desse movimento? Tinha muitos, né, mas os principais aqui, eu vou trazer aqui para vocês. Olha, Maurício Grabois, João Amazonas, Elza Monerati e Ângelo Arroio. Claro que naquela época eles não eram conhecidos pelos seus nomes próprios, né? Eles utilizavam codinomes, utilizavam apelidos para não serem descobertos pelos militares. Porque uma das estratégias dos militares era colocar gente infiltrada lá na região para coletar informações. A gente vai ver lá na frente. Olha aqui, ó. Maurício Grabois, naquela época, ele era chamado de Mário, era conhecido como Mário para a população local, tá? João Amazonas, que é esse bem aqui, ó, ele ficou conhecido como Velho Cid, tá? Dona Maria, ou seja, a Elza Monerati, olha aí, ó, ela não era conhecida pelo seu nome, ela era conhecida como Dona Maria. E o Ângelo Arroio, tá? Ele ficou conhecido como Seu Joaquim,
lá naquela região, tá bom? Esses foram os envolvidos, os principais líderes aqui nesse momento, ok? Pessoal, falando em contexto histórico, como eu disse para vocês, aí estávamos vivendo um regime militar no Brasil, um governo militar, tá? Então, dentro de um contexto mais mundial, aí, mais internacional, a gente vivia a chamada Guerra Fria, uma guerra ideológica que não foi direta entre esses dois países, mas eles acabaram fazendo com que houvesse pequenos conflitos em outros países menores aí, tá? O que foi essa Guerra Fria que vocês vão ver também em História e Geografia, né? Para vocês verem que nosso conteúdo aí eles batem, né? Eles se encontram. A Guerra Fria foi uma guerra ideológica entre o capitalismo, liderado ou representado pelos Estados Unidos, e o socialismo de esquerda, liderado ou representado pela União Soviética, que hoje é a Rússia, tá bom? Mas não se preocupe com esses termos aqui que vocês vão ver lá na frente também, tá? O que vocês têm que se preocupar é o seguinte, que aqui nesse momento, ou você era do capitalismo, ou você era do socialismo. Os países eles começaram a se aliar, e essas duas potências começaram a exercer suas influências. Por exemplo, aqui na América, né? Brasil, Argentina, enfim, muitos países aí ficaram aliados aos Estados Unidos, ou seja, do lado capitalista. E por conta disso, eles se defendiam e combatiam os comunistas, os militantes comunistas em seus países, tá? Além disso, nós vivemos uma ditadura de 64 a 85, tá bom? Ditadura militar, que foi através de um golpe dado pelos militares com o apoio dos Estados Unidos, tá bom? Olha aqui, ó. E aí você tem os presidentes da ditadura militar, Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, tá? Quando a gente fala da guerrilha do Araguaia, foi durante o governo do Médici, tá? De 69 a 74, tá bom? Aí depois vem o Geisel e o último presidente militar dessa época foi o João Figueiredo, tá bom? Vamos lá. Além do Brasil, você tinha ditaduras na América Latina apoiadas pelos Estados Unidos que combatiam o comunismo. Então quer dizer que a guerrilha do Araguaia para os militares também foi um momento de combate ao comunismo, tá bom? Característica dessas ditaduras, galera: repressão, prisão, torturas, morte de seus opositores. Muitas pessoas foram mortas, foram torturadas nesse período, principalmente na guerrilha do Araguaia. Muitas ficaram desaparecidas, que até hoje as famílias não sabem o paradeiro, não sabem como foi que morreram, se realmente morreram, enfim. Tá? Outros foram descobertos, as ossadas aí, depois de várias pesquisas nos territórios aí na região de houve os combates, tá bom? O que aconteceu nesse momento? Que os militares eles combatiam seus opositores, e muitas das vezes eles sumiam com seus corpos, tá bom? E ocultavam também o fato, como por exemplo da guerrilha do Araguaia, na época não se sabia que estava acontecendo isso aqui na nossa região. Só depois da ditadura que foi descoberto documentos militares aí, tá? Quais eram os objetivos? Derrubar o governo militar através de uma revolução comunista, inspirada na China, inspirada no Vietnã, que também passaram por esses movimentos revolucionários, tá? E depois disso, o objetivo, depois de derrubar, implantar um governo a partir de uma guerra popular prolongada, por isso o nome guerrilha, que era uma guerra popular, tá? E prolongada, que eles queriam vencer justamente os militares pelo cansaço também, tá? Instaurar um governo socialista, tal como aconteceu nos outros países aí, mundo afora, tá bom? Esses eram os objetivos dos guerrilheiros. As estratégias de combate, galera, vamos lá. Primeiramente, ações urbanas, manifestações, movimentos, protestos, mas como houve muita repressão aí do governo nessa época, eles abandonaram essa primeira estratégia, tá? Depois, começaram a sequestrar diplomatas, começaram a sequestrar embaixadores dos Estados Unidos, principalmente aí, para chamar a atenção e para conseguir recursos para financiar a guerrilha, tá bom? E aí você tem a guerrilha propriamente dita, que era uma guerra rural. O que quer dizer essa guerra rural? Dentro da mata, dentro digamos assim, das grandes propriedades, né? Eles forçavam os militares irem até a mata, que lá eles estavam bem treinados para recebê-los e entrar em combate. Tá bom? Olha aí, galera. Opa, passou direto. Treinamento na mata, como eu falei para vocês. Inspiração na China e no Vietnã, que eram países comunistas, onde a revolução deu certo nesse momento. Tá bom? E aí você tem o momento principal aí dessa guerrilha, o enfrentamento com o exército, galera. Veja bem, o exército ele utilizava várias estratégias. Intimidação da população local,
através de prisões e torturas. Qualquer pessoa lá daquela região do Araguaia, né, próximo lá onde eles estavam acampados, se fosse suspeito, o exército pegava, torturava para obter informações desses guerrilheiros que estavam escondidos na mata. Tá? Muitos desses moradores não tinham nada a ver com a situação, acabaram desaparecendo, morrendo, enfim. E aí você tem um saldo aí, um número aí aproximado de 5 mil militares. Há fontes aí que dizem que foi até mais, até 10, 15 mil militares contra 90 guerrilheiros aproximadamente, fora os camponeses que também aderiram a essa causa, né? Fora os ribeirinhos, como eu falei para vocês. Tá? E mesmo somente com 90 guerrilheiros, foram precisos, quanto eu falei naquela hora, 3 expedições para acabar com esse movimento. Tá? Eles eram treinados, eles recebiam treinamentos dentro da mata, dentro da selva. Tá? Muitos dos cabeças dos guerrilheiros já haviam viajado para a China e lá eles acabaram aprendendo as táticas militares de guerrilha e trouxeram para cá, para a nossa região. Tá? 3 operações. Primeira operação aí, galera, a Operação Papagaio, em 1972, começa justamente o combate, o ataque surpresa, porém sem sucesso. Muitos dizem que por causa da inexperiência que se tinha dos soldados novos contra os guerrilheiros bem preparados aí, e eles acabaram não, digamos assim, completando com êxito essa operação. Não tendo completado com êxito, né? Segunda operação. No ano seguinte, final de 72 para 73, você tem a Operação Sucuri. Aí você tem uma inteligência aqui atuando. O que foi que o Exército fez? Começou a colocar infiltrados. Pessoas começaram a se mudar para aquela região. Não iam uniformizadas, não iam identificadas, mas eram ligadas ao Exército, justamente para obter informações daqueles guerrilheiros. Tá? E aí, essa Operação Sucuri foi mais para essa infiltração e para o mapeamento da região, para justamente atacar, de fato, os guerrilheiros, tá? O acampamento dos guerrilheiros. Próximo, olha aqui, ó. Essa aqui é uma imagem da Operação Sucuri, né? Os soldados ainda procurando regiões, tá? Onde os guerrilheiros talvez poderiam ter estado. E quando eles achavam algum acampamento, às vezes até vazio, eles tacavam fogo. Ou seja, estavam justamente empurrando os guerrilheiros para serem encurralados, tá? E a última, a mais ofensiva, a mais brutal, que foi entre 73 e 74, foi a chamada Operação Marajoara. Também ficou conhecida como Guerra Suja, pela grande quantidade de militares aqui. Só nessa operação, galera, foram mais de 2 mil soldados ao mesmo tempo. Aviões da Força Aérea também ajudaram aqui nesse combate. Tá? Prenderam e torturaram muitos moradores para obter mais informações ainda, e aos poucos eles foram desmontando os acampamentos dos guerrilheiros e executando-os com tiros a queima-roupa mesmo, né? Ou seja, não deram chance para esses guerrilheiros aqui, tá? Houve destruição das casas e plantações dos moradores locais. Foi uma destruição total aqui, até eles dizimarem totalmente o acampamento e a região, a organização dos guerrilheiros. Muitos foram fuzilados, outros simplesmente desapareceram, fugiram, ou seja, foi desmontado esse movimento de guerrilha aqui. Essa operação, né, esse combate aqui, só acabou quando a última guerrilheira, a Valquíria Costa, tá? Também conhecida como Val, que ela foi encontrada na mata, levada para uma região urbana lá de Tocantins e executada em 1974. Tá? E aqui eles conseguem desmantelar esse movimento, eles conseguem, depois de 3 operações, acabar com esse movimento guerrilheiro, tá? Dentro da mata. Olha aí, ó. Nós tivemos aí prisões, torturas e, muitas das vezes, acho que 90% aí, execuções e desaparecimento desses corpos, tá? Muitas famílias, como eu falei lá no começo para vocês, não encontraram mais os seus parentes, os filhos, enfim. Vamos lá, galera. Essa caçada aos guerrilheiros foi o que aconteceu na terceira operação, tá bom? Consequência, finalizou aí, né? Acabou com esse movimento de guerrilha, destruíram os acampamentos, destruíram a organização deles. Quais foram as consequências aí, pessoal? Essa desarticulação do movimento, tá? Com a brutalidade, com a força mesmo do exército nesse momento. Mortes e desaparecimentos de guerrilheiros até hoje, né? Não só os guerrilheiros, mas como eu falei para vocês, moradores locais, que muitas das vezes não tinham nada a ver com essa guerra, acabaram sumindo, mortos, né? E foram sumidos por seus corpos. Olha aqui, ó. Então há muitos desaparecidos até hoje que ainda não foi resolvido, não foram encontrados ainda. Tá bom? E a anistia política, né, futuramente, vai dar indenizações a esses camponeses que foram atacados pelos soldados, pelos militares, pelas famílias,
tá? Porém, por outro lado, além dessas indenizações, a anistia, que significa perdão, né? Essa anistia política, por causa dessa anistia, nenhum militar foi julgado. Ou seja, nenhum dos militares que se envolveram nessa operação de extermínio dessas pessoas foram julgados pelos crimes que eles cometeram, tá? Então, galera, olha só, a guerrilha do Araguaia é um tema assim ainda um pouco falado, né? Mas a gente está aí para trazer algumas informações. A todo momento os estudos mostram, revelam outras operações que teve aí, como por exemplo a Operação Limpeza, que foi justamente a destruição de resquícios para não incriminar os militares depois dessa guerrilha, depois desse combate, tá? Mas a gente vai deixar isso aí mais para frente aí, que provavelmente vocês vão ver isso aqui mais no ensino médio também, beleza? Galera, então, para a gente finalizar aqui nosso conteúdo, tá? Mais 3 questõezinhas aí para vocês resolverem, deixem no seu caderno, tá bom? Quando for na próxima aula a gente vai fazer a correção, vai reforçar, ok? E quem fez aí vai mandar pra gente, beleza? Olha aí, ó, primeira questão. Quais foram as inspirações do movimento? Que movimento é esse? O movimento de guerrilha, né? Da guerrilha do Araguaia, como eu falei para vocês. O que pretendiam os guerrilheiros? Quais foram as estratégias utilizadas pelos militares? Olha só, pelos militares, não pelos guerrilheiros, tá? Para desmontar esse movimento. Pensem aí, galera, leiam lá o material, leiam lá os slides, novamente, reveja o vídeo, tanto o meu quanto o professor Helder, e tenta resolver isso aí pra gente, tá bom? Próxima aula a gente vai discutir sobre essas questões aí, tanto as dele, quanto as minhas, tá bom? Valeu, galera, até a próxima, tchau, tchau!